E a empresa Mattel do Brasil anuncia regras para a troca dos brinquedos incluídos no recall da fábrica. São 19 milhões de brinquedos produzidos na China. Esta é a 8ª vez que o fabricante recolhe produtos em apenas 8 meses. Um risco para crianças que podem engolir as peças e ter graves problemas de saúde. A empresa americana Mattel é a maior fabricante de brinquedos do mundo. 65% produzidos na China. Agora a indústria anunciou que vai trocar 18 milhões e 600 mil unidades. Ao todo, são 35 tipos de brinquedo que o consumidor poderá trocar por um novo em 30 dias ou pegar o dinheiro de volta. O recall espontâneo foi anunciado na página que a empresa mantém na internet. O brinquedo com maior risco para a saúde das crianças é este carrinho chamado Sarge. A tinta usada contém chumbo e por isso é tóxica. Pode provocar enjoo, vômito, dor de cabeça e até dano neurológico. A boneca Polly, sensação do ano passado entre a garotada, também pode ser trocada. O ímã da roupa ficava exposto. Nos Estados Unidos, uma menina engoliu 2 ímãs e teve graves problemas no estômago. Aqueles produtos novos que estamos comercializando já têm um filme de plástico ABS que dá total segurança de que o ímã não vai descolar da peça. Esta é a 8ª convocação da empresa desde novembro do ano passado para que os consumidores troquem os produtos fabricados na China. Durante os últimos 8 meses, a indústria de brinquedos e outras indústrias têm feito uma avaliação muito profunda. Imediatamente que chegamos à conclusão, implementamos o recall. No Brasil, deverão ser recolhidos 850 mil produtos, todos de fabricação chinesa. Aqui nesta loja, 10% dos brinquedos em exposição são produzidos no país asiático. Mas para os consumidores, a procedência não é o fator mais importante na hora da compra. Eu vejo mais a qualidade do brinquedo. Agora, se é da China, do Brasil, dos Estados Unidos, que seja, para mim não tem nenhuma importância. Levaria do mesmo jeito. Para mim tem que ser um produto bom. Os produtos da Mattel são os preferidos dos lojistas, porque vendem bem e têm um alto valor agregado. Apesar do recall, este comerciante diz que não deve ter prejuízos. A maior parte dos brinquedos da loja é fabricada no Brasil. Pela variedade que nós temos hoje na loja de brinquedos, eu acho que se vou deixar de vender um pouco de Mattel, eu vou suprir vendendo outras linhas. A partir da meia-noite, um novo endereço para tirar dúvidas vai estar disponível na internet. É o www.recallmattel.com.br. Através do telefone 0800 770207, também é possível se informar. Esta menina de 10 anos tem 2 bonecas Polly que podem ser trocadas, mas ela só pensa mesmo no Dia das Crianças que está chegando. Eu vou pedir uma Polly, sim. E os órgãos de defesa do consumidor podem multar em até 3 milhões de reais as lojas que ainda estiverem vendendo brinquedos incluídos nesse recall da fábrica Mattel que nós mostramos aí. O Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, está orientando a todos os PROCONs do país que aumentem a fiscalização em cima dos produtos que fazem e trazem risco às crianças. Em Brasília, bonecas Polly ainda ocupam espaço nas prateleiras. Algumas lojas alegam que não receberam comunicação do fabricante. Outras começaram a recolher os brinquedos. A Mattel mandou um e-mail para a loja para retirar os brinquedos que seriam devolvidos. Uma troca, né? Eles dariam um crédito e a gente devolvia as mercadorias. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, alerta que os comerciantes também podem ser punidos se insistirem em vender os produtos do recall. Nesta quinta-feira, Ricardo Morichita vai se reunir com representantes da Mattel. O departamento já recebeu reclamações de consumidores quanto à burocracia para a devolução dos brinquedos. Morichita informou que já pediu aos PROCONs estaduais que fiscalizem as lojas. O nosso objetivo é garantir aos nossos consumidores que a regra do Código de Defesa do Consumidor vai e deve ser observada. Se não for observado, o que pode acontecer com a empresa? É importante dizer que o Código estabelece como uma das possibilidades a aplicação de sanções administrativas. São multas que estão previstas entre 200 a 3 milhões de reais.
Esse é o segundo recall de bonecas Polly em menos de um ano. Ricardo Morishita disse que o fato deve ser considerado durante o acompanhamento, mas evitou comentários. Segundo ele, a fiscalização sobre a entrada de produtos no Brasil é responsabilidade do Inmetro. Os brinquedos tinham selo do Instituto. Eles foram submetidos a ensaios realizados com base em normas e regulamentos que são harmonizados no âmbito do Mercosul, bem como práticas de certificação do mundo inteiro. Eles foram, ao serem submetidos aos ensaios, foram considerados adequados. O diretor do Inmetro anunciou que vai propor ao Mercosul estudos para avaliar a possibilidade de mudanças nas normas de qualidade dos brinquedos. Mas a fiscalização rigorosa no comércio legal anunciada pelo governo não dá uma garantia de total segurança. Os próprios órgãos de defesa do consumidor admitem que não tem muito o que fazer com relação aos brinquedos que são vendidos pelos ambulantes. É importante que o consumidor, nesse momento, trabalhe sobretudo com a prevenção. Fique de olho nos produtos, fique de olho nas informações, verifique se o seu produto se encaixa naquela situação e tome a atitude de prevenção. Agora é importante dizer também que quando a gente lida com saúde e com segurança, muitas vezes o barato sai caro. Bem, nosso convidado nesse momento é o economista Evaldo Alves, professor de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela gentileza, pela participação. Professor Evaldo, não é só a indústria americana que encomenda brinquedos na China. Eu conversei hoje com o presidente da Brinco pela manhã e disse que a indústria brasileira também encomenda esses brinquedos na China. Exatamente, porque considerando que a produção na China sai mais barato, em virtude de salário mais barato, condições econômicas locais que permitem isso, muitas empresas estão fazendo parte do processo produtivo, às vezes totalmente o processo produtivo, e não é somente com brinquedos. Faz lá e traz para o Brasil. Portanto, esse problema não é restrito aos Estados Unidos. Muita empresa brasileira está fazendo... Agora, por que as pessoas procuram produzir na China? Por que a gente não cria emprego aqui? Vamos criar emprego lá na China, professor? Porque, primeiro, é mais barato. Segundo, eles têm condições de fazer esse produto mais barato e uma garantia no tempo, porque as condições lá são estáveis. E por que é mais barato? O salário lá é menor. E não é só a questão de que estão pagando baixos salários, é que existe a proteção social. Lá o trabalhador não paga educação, não paga saúde, não paga transporte, então isso permite que se produza de uma maneira bem mais em conta na China do que fazer aqui. Agora, professor, não há também uma certa concorrência desleal, uma vez que a moeda chinesa é artificialmente feita uma paridade em relação ao dólar? Este é o problema... Eles mantêm lá o câmbio bem baixo para poder colocar mercadoria no mercado externo? Doutor, esse é o problema das economias de transição que eles falam. São as antigas economias socialistas que estão vindo para a economia de mercado. Eles têm uma mão de obra muito qualificada. A gente pode acusar, pode criticar a economia socialista, mas uma coisa que eles dão é educação, capacitação técnica. Só que naquele âmbito do mundo socialista, salário era uma coisa irrelevante. Ao entrarem na economia de mercado, acabam, e você tem razão, competindo de uma forma quase que desleal com os outros países como nós, que estamos na economia de mercado. Sem dúvida. Professor Evaldo, professor, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado.